nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia, Senhor, de levantarmos das nossas camas, aqueles que se dirigiram aos seus trabalhos, foram e voltaram por tua graça, aqueles que ficaram em casa também. Estivemos bem, Senhor, e queremos te pedir que esses momentos em que nós passaremos aqui sejam de louvor e adoração no teu nome, quanto à preparação, Deus. Precisa haver em nós um sentimento, um querer de melhorar, Senhor, para te exaltar e te adorar melhor nas nossas vocações, Pai. Assim como a tua palavra diz, dignos da vocação. Faz-nos, Senhor, melhorar para que o louvor, a adoração sejam dignos de serem recebidos por ti. Nos abençoa, guarda os nossos irmãos que não poderão entrar hoje, mas que têm o desejo de participar desse evento. Abençoa a nossa palestrante, nós queremos ouvir, nós iremos aprender no nome de Jesus. Nós te clamamos assim, crendo que o Senhor já nos concedeu mais do que pedimos ou pensamos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, me encontro muito feliz de estar aqui com todos. É muito bom, né, a gente poder se aperfeiçoar musicalmente para a gente adorar o Senhor de uma maneira melhor e zelar por aquilo, por esse dom, por esse ministério que o Senhor tem nos confiado. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida da palestrante, pela do Tiago, né, pela orientação que o Senhor tem nos dado. Então, é muito importante. Então, louvo a Deus por isso e quero também desejar uma ótima palestra para os irmãos, que os irmãos são muito bem-vindos. E é isso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Carol. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já passo a palavra à nossa irmã Aline, para que ela possa ficar à vontade e trazer aquilo que o Senhor tem para nós. Minha irmã Aline, seja bem-vinda, tá? À vontade. Amém. Obrigada, que paz do Senhor para todos. Todos estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Todos me ouvem bem? Sim, perfeito, ouvindo bem. Tá bom. Para mim é um prazer também estar aqui, né, para poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido com os irmãos, né? A minha esperança é que isso possa, de algum modo, contribuir, né, para a trajetória dos irmãos, tanto em relação ao ministério, quanto alguém que tiver um desejo de estudar mais música, ou entender um pouquinho melhor, né, dos efeitos que a música pode trazer para cada um de nós. Então, para mim, como eu falei, é um prazer poder estar com os irmãos. Eu vou falar um pouquinho, brevemente, né, sobre os efeitos neuropsicológicos da música, né? E aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, aí a gente responde depois, ok? Só um minutinho aqui. Então, eu queria começar a falar, na verdade, sobre como a gente começa, né, a perceber a música. A gente tem estudos que mostram que uma criança que está no ventre da mãe, com 4 meses de vida, de gestação, ela já tem todo o sistema auditivo formado. Então, desde esse momento, a criança já consegue ouvir a música, ouvir vozes, e ela já é influenciada por isso, né? A gente sabe que, na verdade, o que ocorre é assim. A gente tem todo o estímulo sonoro, né? A gente sabe que a música é produzida através de vibrações. E esses estímulos sonoros a gente recebe muito pelo canal auditivo, né? Então, a gente entra aqui pelo ouvido e aí eles vão passando toda uma trajetória até que eles são recebidos no cérebro como impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos vão produzir um tanto de reação na nossa vida, né? Tanto no jeito como a gente percebe as coisas, como a gente reage ao som.
Tem pessoas, por exemplo, que às vezes quando tem uma dificuldade neurológica, uma dificuldade no ouvido mesmo, elas reagem diferente, né, ao estímulo sonoro em geral. Eu vou falar um pouquinho sobre como que a música atua no nosso cérebro, assim. Eu tenho conhecimento um pouco disso por conta da minha formação, né, de musicoterapia, e porque uma das áreas que eu gosto de atender é a musicoterapia neurológica, né, que trabalha muito com essas funções cerebrais da música. Então, só para a gente contextualizar, né, eu vou falar sobre efeitos neuropsicológicos da música. Mas o que é a neuropsicologia, né? A neuropsicologia é uma ciência que se dedica a estudar a expressão comportamental, emocional e social, além de distúrbios cerebrais. Então, ela surgiu quando começaram a investigar que algumas pessoas tinham reações diferentes de outras, algumas pessoas tinham dificuldades, tanto em questões mentais, e aí eles começaram a estudar isso, né? Quando as pessoas, lá na Idade Média, quando as pessoas que tinham alguma doença que interferia, né, na capacidade de resposta das pessoas, eles começaram a estudar anatomicamente o encéfalo, né, que a gente chama que é a parte inferior, dentro do nosso crânio, dessas pessoas. Então, eles começaram a descobrir o que está diferente nessa pessoa que tinha esse problema. E aí, a partir disso, que eles começaram a definir as funções de cada uma das áreas do cérebro, né? O que é diferente ou não dentro de uma patologia ou não, né? E o que é diferente mesmo para as pessoas saudáveis, eles começaram a ter esse desejo de estudar anatomicamente como é que era o encéfalo dessas pessoas após o falecimento delas, né? E aí, por conta disso, eles foram fazendo anotações. Hoje a gente não precisa disso, porque a gente tem tanto de exames, né, de neuroimagem, que a gente consegue ver todo o funcionamento cerebral, mas naquela época, da Idade Média, que começaram esses estudos. Então, em 1950, que surgiu uma sociedade internacional de neuropsicologia. Só em 1950 que começaram-se a ter estudos internacionais nesse campo. Né? E então, quais são as funções, né, que eles determinaram que eram funções neuropsicológicas? São elas a atenção. Então, quando a gente presta atenção que alguém está falando alguma coisa, uma televisão, qualquer coisa, é uma reação de uma função neuropsicológica. A percepção também, não só a percepção musical, mas a percepção do outro, a percepção que está calor, que está quente. Essas percepções também são funções neuropsicológicas. A orientação autopsíquica, que é quem eu sou, né, quem são meus pais. A orientação temporal, que a gente saber que dia é hoje, que ano nós estamos, né? E a orientação espacial, né? Onde eu estou, o que eu estou fazendo agora. Isso também é uma função neuropsicológica. A linguagem oral e a linguagem escrita também são funções neuropsicológicas. A memória, o aprendizado de modo geral, as funções motoras. Então, tudo que a gente se movimenta é porque o cérebro mandou um impulso nervoso para a gente poder se movimentar. E também o raciocínio é uma função neuropsicológica. Então, a gente vê que, na verdade, esse sistema, né, neuropsicológico, ele controla todo o nosso corpo, porque é o encéfalo que manda os comandos para que a gente consiga prestar atenção, para que a gente consiga se focar, para que a gente consiga andar, fazer até as atividades mais básicas da vida. E aí a gente começou a perceber que a música exercia influência em todas essas áreas também. Então, aí surgiu a neuropsicologia da música, né? Que é a análise dessas funções neuropsicológicas normais e anormais para determinar os princípios e os modos pela qual o cérebro humano processa, codifica, armazena ou até produz a música em si. E aí, no início do século XX, começaram a se ter vários exemplos, né, de interação, começaram a testar, ver a diferença anatomicamente do cérebro de um músico e de um não músico. E começaram a se ter mais exames, então eles começaram a fazer pesquisas clínicas, né? O que acontece quando a pessoa está tocando um instrumento musical. E aí foi avançando os estudos nessa área.
Então, o que acontece? Eles tentam ver a função que é ativada quando a gente faz alguma coisa da música, né? E a localização cerebral. Então, para fins de estudos, hoje, se tem uma divisão de mais de 40 áreas no nosso cérebro. Então, são muitas áreas, e cada área tem uma função específica, né? Para fins de estudos, já identificaram essas áreas como funções distintas umas das outras. Possivelmente ainda teriam muitas outras áreas que a gente ainda não entende tudo que acontece no nosso cérebro, né? Mas a gente sabe que pelo menos 46 diferentes a gente já tem certeza disso pela ciência. E é lógico que eu não vou falar das 46 hoje, porque não são todas as 46, né, que a música atua. Mas nesses fins de estudo, a gente percebe que todas essas áreas, elas se comunicam entre si pelo que a gente chama de sinapse. As sinapses são quando a gente aprende um conteúdo novo e é como se fosse um caminho entre uma área do cérebro e outra, como se elas fossem fazendo conexões entre si. Então, é o que acontece, por exemplo, na vida real, por exemplo, sem ser um contexto musical, a pessoa que está aprendendo a dirigir. No início, ela precisa olhar para passar marcha, ela precisa ter todos esses cuidados, porque o cérebro dela está criando essa sinapse, que é o caminho certo de como fazer aquilo. Então, ela precisa ainda ir repetindo várias vezes. Depois de um certo tempo, acontece o que a gente chama do conhecimento cristalizado. O caminho já está tão bem solidificado que a pessoa não precisa olhar mais. A pessoa já sabe fazer, sem ficar prestando tanta atenção, sem precisar olhar para a marcha. Do mesmo modo, quando a gente vai tocar um instrumento musical. Às vezes, no início, quem lê partitura, a gente tem que ficar... A pessoa que está começando tem que ficar lá contando as bolinhas, né, para ver aonde está. Depois de um tempo, quando o cérebro já solidificou esse conhecimento, a pessoa não precisa mais, porque ela olha e já sabe. O cérebro já refaz o caminho muito rapidamente, porque já foi uma coisa aprendida. E essas sinapses ocorrem a vida inteira. Elas acontecem para cada coisa nova que a gente aprende. Então, o nosso cérebro é como se fosse um músculo, ele nunca para de se modificar. Cada dia mais que a gente vai aprendendo uma nova coisa, ele cria um novo caminho. E aí, por isso que tem pessoas até que às vezes têm lesões cerebrais, que aí deixam de ter uma certa função, a pessoa às vezes perde a fala, né? Acontece em caso da pessoa ter uma lesão cerebral em determinada área e perder a fala. E aí, depois de um certo tempo, a pessoa reaprende a falar, dependendo dessa lesão, porque o cérebro é capaz, né, de se reestruturar novamente, dependendo do estímulo correto. E aí, a gente pensando nisso num contexto exatamente musical, a gente percebe que tem áreas específicas que foram divididas para estudos que são responsáveis por cada uma das funções que a gente consegue encontrar na música. Por exemplo, para fim de estudos, os cientistas dividem, né, o cérebro em hemisfério esquerdo, que seria um corte assim na frente, seria o esquerdo, e o direito. Né? E daí o hemisfério esquerdo, ele é responsável por perceber o ritmo musical. Então, o som da bateria, por exemplo, é o hemisfério esquerdo que percebe tudo isso, né? Ou a partição rítmica de uma partitura, hemisfério esquerdo. A identificação semântica das melodias, o que é isso, né? A letra da canção, do hino que a gente for cantar, o hemisfério esquerdo que percebe isso, né? O processo temporal e sequencial, aquela coisa de saber, não, a gente cantou a parte A, ou tocou a parte A, a gente vai para a parte B agora. Isso é função do hemisfério esquerdo. Então, quando uma pessoa, às vezes, tem uma certa dificuldade, uma patologia que ela tem uma disfunção do hemisfério esquerdo, é possível que ela tenha dificuldade nesses caráteres da música, nessas partes específicas. E quando a gente tem essa capacidade normal e tudo, a gente começa a prestar mais atenção e estudar esses aspectos da música, a gente vai fortalecendo essas sinapses nesse lado do nosso cérebro e, logicamente, ele vai se desenvolvendo, assim como uma pessoa que vai para a academia, né?
que ela vai fazendo musculação constantemente e o músculo vai criando forma, né? Vai modificando até anatomicamente. Isso também acontece no cérebro, à medida que a gente aumenta a quantidade de estudos naquela área. O hemisfério direito, ele já é responsável pela altura, né? Então, para a identificação das notas da melodia, já é responsabilidade do hemisfério direito. O timbre do instrumento, a gente saber a diferença de um violino para um saxofone, por exemplo, hemisfério direito. E a discriminação melódica também. Eu saber, eu estou tocando um tom maior, eu estou tocando um tom menor, isso também é uma função do hemisfério direito. Então, da mesmo modo, se a pessoa tem alguma dificuldade nessa parte do hemisfério, pode ser que ela tenha uma dificuldade maior, né, em entender esses conceitos. O que não quer dizer que é impossível, né? Mas é só uma dificuldade maior. E aí, a gente também tem outras divisões do cérebro. Essa parte aqui da frente do nosso cérebro, assim como fosse a parte da testa, assim por trás, é chamada de córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro, ela é responsável pela criação de expectativas. E percebe-se que ela também é estimulada quando a gente ouve uma música. Por exemplo, a gente está ouvindo uma escala, vamos supor, a gente está dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E se eu não termino o outro dó, o nosso cérebro, a gente que já conhece a escala, fica naquela, meu Deus, cadê? Né? E isso é criação de expectativa. Terminar uma música suspensa, a gente está trabalhando com o nosso córtex pré-frontal. E isso, como eu falei, isso modifica até, inclusive, o tamanho do nosso cérebro. A gente tem evidência de que músicos têm as áreas do cérebro que são ativadas pela música maiores do que não músicos. Daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho para vocês que mostra melhor isso. A gente tem um pouquinho atrás aqui desse córtex que eu falei, o córtex motor, que é aqui, um pouquinho aqui em cima assim, da cabeça, que ele é responsável por regular o movimento, acompanhar o ritmo, a movimentos com a música, né, ou a dança, quem gosta de fazer coreografia ou dança em outro tipo de dança, né? E também ele é responsável por tocar o instrumento. Porque no córtex motor que a gente sabe, né? Que nota que eu vou apertar, como que eu vou conduzir, né? E que movimento eu tenho que fazer. Isso tudo tem um raciocínio, né? Que a gente tem que montar para saber como manusear o instrumento. Igual no primeiro dia que a gente encontra um instrumento, a gente não sabe nem como segurar direito às vezes, né? Então, toda essa organização vai aumentando e trabalhando o nosso córtex motor, que é aqui em cima. A gente também tem o córtex sensorial, que é um pouquinho atrás do córtex motor, aqui, bem no alto da cabeça. Ele é responsável pelo feedback tátil ao tocar no instrumento, que é aquela coisa da gente pensar, nossa, não é essa nota, não é assim que eu posiciono. Esse feedback, quem nos dá é o córtex sensorial. Então, quando a gente vai trabalhando, que a gente começa a entender como fazer, quando a gente percebe que errou, é o nosso córtex sensorial que está lá, avisando. A gente também tem o córtex auditivo, que é mais assim, como se fosse perto da orelha, assim, por dentro da cabeça, e ele é responsável, é ele que decodifica os estímulos sonoros que a gente recebe pelo ouvido, né? Então, ele que é responsável por decodificar, e aí ele vai percebendo, né, diferenciando o que é, e vai mandando as informações para outras áreas do cérebro, que são as sinapses, né, como eu falei, e aí acontecem as análises de tons. Igual tem pessoas que têm ouvido absoluto, né, geralmente tem uma certa alteração nesse córtex auditivo. A pessoa tem esse córtex bem mais trabalhado, assim, bem maior mesmo do que de outras pessoas que às vezes não tem que até criar esse conhecimento para conseguir identificar essas coisas com mais clareza. Aí a gente vai trabalhando mais esse córtex auditivo. A gente também tem o córtex visual, que ele é bem atrás, quase como se fosse na nuca da nossa cabeça, que ele é responsável por ler a música. Então, quando a gente lê a partitura, quando a gente aprende
a ter esse aspecto visual. Quando a gente vê os movimentos do regente, por exemplo, né, além da visão em si, a gente é muito responsável por receber os impulsos da visão e mandar as referências das outras áreas do cérebro, é o córtex visual. Toda vez que a gente aumenta o nosso estudo em relação à partitura, a gente está trabalhando mais essa área do cérebro em si. A gente também tem o cerebelo, que é bem abaixo, como se fosse abaixo da nossa cabeça, assim. Ele é responsável por acompanhar o ritmo com os movimentos também, por dançar. Ele também ajuda, né? Ele é responsável também por a questão de tocar instrumentos. E ele também tem uma parte importante nas reações emocionais, que é aquilo de quando a gente ouve uma música e lembra, de repente, de um momento que aconteceu, né, na nossa vida. De repente, a gente ouviu uma música na infância e era uma música que lembrava, não sei, uma música que lembrava a tia que cantava lá na EBD, por exemplo. Aí a gente ouve essa música um tantão de tempo depois, a gente às vezes recorda da emoção que a gente sentia naquela época, né, da infância. Então, essa parte também de recordar as emoções também é uma das funções do cerebelo. As emoções também são recordadas também pela função do núcleo accumbens, que também é bem pertinho do cerebelo, é uma coisa bem pequenininha perto dele, e da amígdala, né, que também é responsável por esse papel. Além disso, uma outra área do cérebro que é ativada quando a gente estuda música é o hipocampo. O hipocampo, ele também fica bem perto assim, do cerebelo, um pouquinho acima, perto do nosso ouvido aqui por dentro. E ele é responsável pela memória e as experiências no contexto musical. É o que nos faz recordar de uma canção, né? Também é o que nos faz lembrar daquela partitura, lembrar daquele exemplo que uma pessoa deu. Então, quando a gente trabalha a memória, aquela coisa de tocar sempre da ler, a gente está estimulando mais o nosso hipocampo. Tem também, eu falei que tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Eles são ligados por uma parte do cérebro que é chamada de corpo caloso. O corpo caloso, ele tem muitas funções, tais como até completar, né, o raciocínio, por exemplo, porque se a gente tem uma área do cérebro que percebe o ritmo e outra área do cérebro que percebe a melodia, né, a gente precisa que haja uma conexão para que a gente entenda a música como um todo. Então, essa conexão que acontece entre um hemisfério e outro ocorre pelo corpo caloso. Tem até um estudo realizado por um autor chamado Mustak, que ele diz que crianças, ele fez um experimento com crianças de 9 a 11 anos, que elas estudavam música 2 vezes por semana. E aí, depois de algumas semanas, acho que em média uns 2 meses, ele observou que as crianças que estudavam instrumentos musicais tinham um corpo caloso maior do que as crianças da mesma idade que nesse período não estudaram nenhum instrumento musical. Então, é mais uma prova de que a música modifica estruturas no nosso cérebro. E aí, uma coisa que a gente pensa e que a gente tem certeza, assim, é que a prática musical em si, de tocar em orquestra, de cantar no coro, ela já ajuda o nosso cérebro em todas essas funções. Porque, como a gente pensa, tem a parte do cérebro, por exemplo, que ela é aumentada quando a gente ouve música, que é a memória, por exemplo. A memória é super importante para a música, mas essa memória que é aumentada, ela não fica restrita a aspectos musicais. Ela pode aumentar a nossa capacidade de aprendizado também em outros contextos, né, que são não musicais. E aí, a partir disso, né, que surgiu, por exemplo, a musicoterapia, que é a área onde eu atendo, que é a minha formação. O que acontece? Só que na musicoterapia, a diferença é que a gente vê qual a patologia que a pessoa tem, de repente, qual a área do cérebro que está lesionada, se tiver alguma lesão, né? Se for pensar em atendimento neurológico mesmo. E aí a gente tem técnicas específicas para trabalhar outras áreas do cérebro. Às vezes a gente tem
a restituição funcional, que é quando a gente consegue fazer esse cérebro voltar a fazer aquele mesmo caminho, dependendo do que a pessoa teve. Eu já tive, por exemplo, pacientes que eles não conseguiam, de jeito nenhum, falar, porque ele teve um paciente que sofreu um acidente de carro, teve uma lesão na área do cérebro responsável pela fala, né? Então ele não conseguia mais falar. E aí ele estava numa situação difícil, né? Porque é muito, a pessoa que está acostumada a falar a vida inteira, é muito difícil você não conseguir se comunicar, né, com os familiares. Mas a gente percebeu com o tempo que, apesar dele não conseguir falar, como a questão era cerebral, não era uma questão do aparelho fonador nem nada, ele conseguia cantar. Então a gente começou, por exemplo, a trabalhar com ele coisas melódicas mais próximas da fala, né? Aquela coisa de uma fala mais cantada, e aí ele conseguia se comunicar com os familiares. Ele não conseguiu restituir aquela área porque foi uma lesão muito grave, mas ele já conseguia, pelo menos, cantar e se comunicar. A gente procura, claro, que uma melodia assim, bem mais próxima da fala, né? Porque a pessoa não precisa ficar cantando a intervalos super complexos, né? Então, existe também a substituição funcional. E aí a gente, que tem esse estudo, tem as técnicas específicas, a gente avalia cada caso e a gente vê quais são os casos que a gente pode fazer a restituição, quais são os casos que a gente pode fazer, de repente, a substituição. E, em alguns casos, a gente tem que fazer a compensação, né? Que é já que aquela área não funciona, vamos tentar usar uma outra coisa para poder ajudar a pessoa, né? Em alguns casos, por exemplo, com idosos que têm Alzheimer, por exemplo, a gente costuma atender quanto antes melhor, né? Que a gente não consegue curar, porque infelizmente o Alzheimer não tem cura, mas a gente consegue, às vezes, retardar o efeito da doença, estimulando bem as áreas do cérebro, né? Porque às vezes a pessoa não lembra de uma pessoa da família, mas quando a gente canta de repente uma música de uma época anterior, a pessoa, quando ela lembra da música, as lembranças que estão junto com a música, tipo, o que a pessoa viveu naquela época que ela cantava aquela música, vem. Então, muitas vezes a gente tem relatos da pessoa que não lembrava de nada, e aí a gente canta uma música que era super comum na fase jovem da pessoa, e aí ela lembra, nossa, eu cantava essa música para o meu filho, naquela época acontecia isso e aquilo. Então, uma coisa que não acontecia antes, mas que a música traz por outros caminhos, né, do próprio cérebro, ela traz essas lembranças à tona. Então, por isso que a música tem muitas funções. A gente atua também, por exemplo, com bebês. Teve um atendimento que eu fiz na UTI neonatal, que são bebês que nasceram prematuros, e a gente fazia alguns atendimentos, a gente tentava lembrar de músicas que às vezes as mães cantavam para o bebê antes dele nascer, porque, como eu falei, a criança no ventre da mãe com 4 meses, ela já escuta, né? E a gente percebeu que nos atendimentos de musicoterapia, as crianças tinham alta mais cedo do hospital, porque às vezes elas não conseguiam pegar na mamadeira, né, que nasceram prematuras, com dificuldades até de regular a respiração, o batimento cardíaco. Então, muitas vezes a gente via lá no aparelhinho como que estava o batimento cardíaco daquela criança, e aí eu pegava a harpa, que era o instrumento que a gente usava para pesquisa na universidade, e a gente conseguia trazer o batimento cardíaco dela para o andamento que a gente estava tocando. E aí a criança conseguia se autorregular. É muito interessante isso, porque é um bebê, né? A gente vê como a música pode influenciar no nosso sistema nervoso, mesmo sem a gente ter tantas experiências assim. E aí o bebê conseguia tomar uma mamadeira, por exemplo, conseguia chegar a uma respiração adequada com que ele conseguia se alimentar, né? E aí eles ganhavam peso mais rápido e, consequentemente, cresciam mais rápido e tinham alta mais rápido do que as crianças que
não passavam por essa intervenção. Então, a gente vê que a música tem efeitos em muitas dessas áreas, né? É claro que, assim, no caso da musicoterapia, a gente tem as áreas de estimulação precoce, como eu falei, dos bebês, né? A gente vai ajudar a criança desde cedo a trabalhar a atenção, a memória. A gente tem a área da reabilitação, que são as pessoas que têm deficiência, né? A gente tenta ajudar a compensar a deficiência com alguma outra coisa. Tem técnicas, por exemplo, de musicoterapia neurológica que ajudam na marcha, né? Pessoas que têm dificuldade para andar. Tem vários tipos de técnicas. Tem a saúde mental, né? Que é uma outra área da musicoterapia. Tem o atendimento a idosos. Então, são diversos os campos. Tem a musicoterapia educacional, que é onde a gente ajuda crianças que estão em dificuldades em aprendizado a aprender coisas não musicais através da música. Porque a gente sabe, por exemplo, que se a música atua no nosso cérebro, na memória, na questão motora, a gente pode ajudar a criança até a como vou pegar o lápis para escrever, ou como eu vou fazer conta, né? A gente pode trabalhar tudo isso através da música. Só que, assim, o musicoterapeuta dá conta de fazer isso por conta de formação, que aqui no Brasil, para a gente poder exercer essas coisas, tem que ter ou a graduação em musicoterapia ou a pós-graduação em musicoterapia. E daí, depois de formado, a gente tem que se associar, né, à Associação de Musicoterapia do Estado que a gente vai atender, e aí eles dão o número de registro certinho, e aí a gente tem como realizar esses atendimentos. Então, o atendimento de musicoterapia é direcionado para a necessidade do paciente. Então, eu pego a questão que o meu paciente precisa, e aí eu traço um plano de atendimento individual para ele, com as técnicas que eu considero adequadas para chegar naquele objetivo, seja ele a atenção, seja ele a memória, ou algum outro, né? Seja motor, enfim. Mas, o que acontece? Quando a gente toca um instrumento, mesmo que não seja em terapia, a música já tem efeitos terapêuticos, né? Não é uma coisa direcionada quanto à musicoterapia, mas é como se fosse em segundo plano. A gente já vai alcançando boa parte dessas habilidades, né? Se uma pessoa precisa, de repente, de um atendimento mais direcionado, uma dificuldade maior que é clínica, aí sim é indicado procurar um terapeuta. Mas, no geral, quando a gente estuda mesmo, quando a gente se dedica a estudar, a gente já vai alcançando essas habilidades de memória, essa habilidade motora, a habilidade da questão de controlar os impulsos, né? De saber a hora certa de tocar, e isso vai se refletir em toda a nossa vida. Eu tenho um vídeo aqui que é uma comparação do músico e não músico. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu acho que vai ser legal de ver. Deixa eu ver. Se eu consigo tirar aqui a imagem. Aqui. Aqui a gente pode ver o cérebro. De um lado, o cérebro de um não músico, do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem o cérebro do músico. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas anatomicamente a gente vê que o cérebro do músico é um pouquinho maior que o cérebro do não músico. Isso indica, né, como eu já falei antes, que há essa modificação estrutural mesmo no cérebro quando a gente pratica música. É lógico que isso aqui é um músico profissional, alguém que pratica há anos, né?
aqui, eu acho que vamos ver se a gente consegue ver um videozinho. Vocês podem perceber as áreas do cérebro que vão sendo ativadas quando o músico escuta música e quando não músico escuta música. Não sei se deu para vocês perceberem, né, que o não músico tem uma área muito pequenininha, que como se fosse perto assim da orelha, que são a parte da memória que ele escuta, porque ele lembra de alguma coisa que aconteceu, daquela música, ele aprendeu a canção, né? Já o músico profissional, quando escuta a mesma música, o tanto de áreas no cérebro que ativa, né? Ele lembra, na parte de cima aqui, que ele lembra a parte motora, então ele lembra o que como que ele toca aquilo no instrumento, se ele já tiver tocado. Tem o córtex visual, que se ele já tiver lido a partitura, estudado, ele vai lembrar um pouquinho de qual era o tom, como é que era. E então a gente vê a diferença, né, anatômica de quem estuda música e de quem não estuda música. Por isso que eu falo, gente, para quem pode, tem esse desejo, né, estudem música, porque acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? Nunca vi a música fazer mal para ninguém. Mas então, e aí pensando um pouco nisso, né, que a gente está conversando sobre essas diferenças e tal, como eu falei, a música pode ajudar em todas essas áreas, na atenção, na resposta rápida, né? Porque às vezes o regente muda alguma coisa na hora, dá um aviso, a gente tem que responder rápido. E quando a gente melhora a atenção, quando a gente melhora essa questão do feedback mais rápido, a gente melhora em qualidade de vida diária. Isso acontece. Então, a criança, por exemplo, que ela tem uma atenção muito boa, ela vai conseguir se concentrar melhor numa aula, por exemplo, na escola secular também. Né? Além disso, por exemplo, quando a gente faz música em grupo, a prática de conjunto, ela melhora habilidades também sociais, né? Aquela coisa da gente ter que ouvir o outro, a gente tem que esperar o outro terminar de tocar para a gente saber qual é a nossa hora. A gente não pode cantar ou tocar mais alto do que todo mundo, né? Porque a gente tem que equilibrar o som. Então, são todas habilidades sociais também, além de neurológicas, que a gente vai alcançando quando a gente escuta a música, né? Além das respostas emocionais que a música produz em todas as pessoas. Então, a gente aprende todas essas coisas. Por exemplo, para a criança, ela aprende a se engajar na prática musical, se engajar numa tarefa fora da música. Ela aprende que tem regras, porque tem a hora que ela tem que tocar e tem a hora que ela tem que escutar a outra pessoa do lado que está tocando, né? Ela não pode tocar o tempo todo se ela toca em orquestra, por exemplo, né? E aí, isso para uma criança, por exemplo, é um reforço até para comportamentos desejáveis, porque ela sabe, nossa, tem a hora que eu tenho que ouvir, tem a hora que eu tenho que falar assim, né? E aí cabe a pessoa que está ensinando, a pessoa que está conduzindo essa aprendizagem musical, conseguir transpor essas coisas, né, para aspectos não musicais, que são possíveis, né? E acabam ajudando principalmente quem está mais novo, mas ajuda a pessoa em qualquer etapa da vida. Uma coisa também que a música auxilia é nossa interação com as diferenças, né? Então, a gente vê que, de repente, aquela pessoa que está do meu lado, que toca o mesmo instrumento que eu, toca muito melhor que eu, então eu vou aprender com aquela pessoa. Ou, de repente, outra pessoa que está do meu lado está com alguma dificuldade, então eu posso mostrar para ela, nossa, faz assim, né? Então, a gente vai aprendendo que na vida é assim, nem todo mundo é igual. Na igreja também é assim, nós somos diferentes, né? Nós somos um corpo. Então, e a gente se complementa com as nossas diferenças. Então, isso é muito importante quando a gente pratica a música em conjunto, porque a gente também consegue evidenciar todas essas coisas numa simples canção que a gente canta ou toca junto. No caso de conceitos não musicais, como eu falei, a música pode ajudar tanto em fatos do mundo, matemática, por isso que tem professores na educação infantil, né, que usam música para ensinar o alfabeto para as crianças. Então, porque a gente aprende
reforça o conhecimento de algum outro jeito, né? A gente cria outro caminho para o cérebro para aquela informação. E aí, pensando nessa questão de como que a gente trabalha essas coisas todas, né, no reino de Deus, uma coisa que eu tenho em mente, assim, que é muito importante, que é para qualquer profissão, para qualquer coisa que a gente for fazer, né? A Bíblia nos fala, né, em Colossenses 3,17, que tudo que fizerdes, né, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, né, dando por ele ações de graça. Então, eu creio muito nisso, que Deus, ele tem um propósito para nós naquilo que ele nos chamou para fazer. Então, de repente, se Deus te chamou para cantar no coro, para tocar na orquestra, seja para estudar música profissionalmente ou não, né? Faça aquilo que Deus te chamou para fazer da melhor forma que você puder, né? Faça de todo o coração ao Senhor, porque o Senhor com certeza tem um plano muito maior do que a atividade em si, né, que a gente está fazendo. Uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Eu lembro que quando eu fui para a universidade, que eu fui para outro estado estudar, uma oportunidade que Deus me deu muito legal foi essa, né? Da gente chegar lá e a gente tem muitas, às vezes, conhecimentos científicos, e tem muita gente que se afasta, mas é um momento que, quando a gente se dedica, até para estar em contextos que não são na nossa igreja em si, é da gente ser luz nesses outros lugares, né? A gente mostrar a palavra do Senhor através da música também, né? Que é um instrumento muito grande de evangelização, porque a gente vê o tanto que a música pode ajudar as pessoas. Então, tem pessoas utilizando música, às vezes, em comunidades que são mais carentes, em crianças que sofreram algum tipo de problema, né, de trauma, que a música pode ajudar. E a música em si já pode ajudar. Imagina quando a gente consegue juntar a música com a palavra do Senhor, né? Que a gente consegue louvar o Senhor através da música, que a gente consegue cantar, né? E trazer para a música algo muito maior, que é o poder do Senhor, né? Para nas nossas vidas, na vida das outras pessoas. E pensando também nisso, eu vejo assim que se alguém tiver que tem interesse, né, de estudar isso, é uma coisa que eu vejo muito necessária, né? Eu não estou falando em si de igreja A ou de igreja B, mas que eu vejo muito em muitas das igrejas pelas quais eu já passei, é que muitas vezes a gente, quando a gente está lá na igreja, está todo mundo bem, saudável, mas quando chega uma pessoa, às vezes, com uma deficiência, às vezes a gente não está preparado para lidar. Então, por isso que eu acho que, no caso da musicoterapia, ela pode ajudar nessa área também, né? Eu falo assim porque a gente não está preparado, não é nem por mal, é porque a gente, às vezes, não tem, na nossa cultura, uma coisa de capacitar para lidar com uma pessoa que chega assim. Porque eu falo isso por conta, por exemplo, da maioria das igrejas em questões até estruturais. Eu vejo muitas igrejas prédios educacionais, muito legal, que é ótimo para o estudo, né? Mas eu fico pensando, gente, se chegar um cadeirante na igreja e aceitar Jesus, sabe? Como é que ele vai subir no prédio? Ele não vai poder ir nessa parte da igreja, né? Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho, num contexto geral, não estou falando da igreja dos irmãos ou da igreja A e igreja B, mas em muitas igrejas que eu tenho visto, gente que saiba, né, que pense, né, nessas possibilidades também. No caso da musicoterapia, eu gosto muito de atender pessoas com deficiência. É uma das áreas, né? Não são todas as possibilidades, mas é uma das áreas. E eu vejo muito isso. Às vezes chega uma pessoa que não sabe, que é muda na igreja, o outro não sabe, não tem ninguém para falar em livros com a pessoa. Às vezes chega uma pessoa que é cega na igreja, aí a gente vai lá, passa um vídeo sem legenda, aí o irmão não consegue ler. E aí fico pensando em todas essas coisas, assim, no sentido de que a gente, como igreja, pode ajudar. A música pode ser uma ferramenta para incluir também essas pessoas, né? Seja em musicoterapia, que a musicoterapia pode ajudar nisso, mas até na prática musical em si. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, não enxerga, mas ela pode tocar, ela pode cantar, não é? Às vezes até o surdo, gente, o surdo ou o mudo, ele às vezes não escuta, mas música é vibração. Eu já vi músicos tocando instrumentos musicais de percussão, porque música é movimento, né? Então, eles conseguiam tocar alinhadinhos, né? Através de movimentos.
Então, a música é um caminho de inclusão muito grande. E eu falo isso porque, assim, muitas vezes a gente tem aquela coisa, né, que o Senhor, nosso Deus, é poderoso para curar. De fato é, né? A gente sabe que nosso Deus, ele é poderoso para curar todas as pessoas. Jesus curou tantas pessoas na Terra, não é? Só que nem todo mundo, Senhor, é o propósito do Senhor curar, né? Então, eu lembro, por exemplo, da época lá de Moisés, a gente pensando lá em Êxodo, quando Moisés fala, Senhor, eu sou pesado de língua, né, para fazer uma coisa que o Senhor tinha chamado ele para fazer, e o Senhor fala para ele assim, que, que lá em Êxodo 4:11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Então, o Senhor falando para Moisés, tipo, a sua dificuldade não vai te atrapalhar, né? Porque o que eu tenho para fazer é maior do que a sua dificuldade. Mas eu vejo que muitas vezes a gente não está preparado para falar de Jesus para essas pessoas que têm essas dificuldades, porque a gente não sabe como lidar. Não é por falta de amor, não é por falta de nada, é porque a gente não sabe, né? Então é importante quando a gente dedica a estudar o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com o nosso ministério para essas coisas, porque o Senhor também quer salvar essas pessoas, assim, né? Essas pessoas também têm pecados, as pessoas também precisam se arrepender. E o Senhor quer usar cada um de nós também. De repente, nisso mesmo, né? Vamos tocar com o irmão que de repente que tem essa dificuldade, vamos fazer isso. A musicoterapia é um campo que ajuda muito nisso. Se alguém tiver esse desejo no coração, né, já fica meio que a informação, né, de que é uma coisa muito útil. Mas não só a musicoterapia, né, outras áreas da música também podem ajudar, né? Esse para mim é um grande diferencial da profissão nesse quesito, né? Que a gente tem uma formação muito voltada a essas questões e não em todas, mas em alguns lugares eu vejo essa necessidade, assim, eu percebo quando eu vejo às vezes uma pessoa cadeirante chegar que ela não consegue em algumas igrejas entrar nem dentro do templo, né? E a gente tem que às vezes pensar como a gente pode ajudar caso a gente receba, né? Ou de repente até tomar o cuidado de evangelizar essas pessoas também, né? Porque tem muitas delas que precisam mesmo do Senhor, né? Então, gente, e quando a gente fala assim, nossa, eu não sei como fazer, não sei como ajudar em aspectos musicais ou não, né? Eu me lembro de Provérbios 2:6, que o Senhor fala, porquanto é o Senhor que concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Então, se por acaso Deus tocar no coração de algum de vocês que quiser trabalhar com uma área dessa, né, da questão musical ou não, você pode ter certeza, né, que o Senhor é o Deus que concede a nós tanto a sabedoria e o conhecimento e a inteligência para lidar com todas as coisas, né, com todas as necessidades que o reino tiver. E no mais, né, eu acho que Deus é tão sábio em mostrar para a gente, né, o quanto a música é importante, que a gente vê várias referências à música na própria Bíblia, né? A gente vê o Salmo 150, que o Senhor fala, louve ao Senhor, né, tanto com vários instrumentos, ele fala com o saltério, com a harpa, né, e com instrumentos de corda, e ele termina falando que tudo que tem fôlego, né, louve ao Senhor. Então, eu quero terminar hoje, assim, essa palestra deixando mais esse último versículo do Salmo 150, né, que fala tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né, que o Senhor possa usar cada um de nós, né, como instrumentos para louvá-lo na nossa vida, né, que louvor não é só música, mas música faz parte do louvor, que louvar é engrandecer o nome do Senhor com nossas atitudes, com nossos pensamentos, né, e também através da música, né, que a gente possa louvar o Senhor, né, com todo o nosso fôlego, para que o reino do Senhor cresça, né, cada dia mais. Na nossa cidade, na nossa casa e onde o Senhor plantar, gente. Não é isso. Alguém tem alguma pergunta? Agora estou disponível. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Pedro para estar conduzindo a parte das perguntas. Paz do Senhor novamente, meus irmãos, boa noite. A gente recebeu, assim, bastante perguntas e algumas já foram até respondidas aqui durante a palestra. Quero agradecer já a Aline pela prontidão e
pela facilidade como passa o assunto, né? Faz a coisa ficar mais fluida. Uma das perguntas que a gente recebeu, aproveitando já o tema do Setembro Amarelo do mês passado, e dessa comoção da gente estar mais atento às doenças da alma, gostaria de saber o efeito que a música traz em pessoas com ansiedade. Como é que a música pode ajudar no enfrentamento da ansiedade? É uma boa pergunta. Então, a música pode ajudar nessa questão de controlar, né, as emoções, dentre elas a ansiedade. Agora, tem uma diferença entre uma ansiedade que acontece por uma causa comum, né? Tipo, eu estou ansiosa porque eu tenho que fazer uma prova naquele dia. Eu estou ansiosa por conta disso. Isso também atrapalha, às vezes, a vida da pessoa. E também tem o transtorno de ansiedade, que e aí já é uma patologia clínica, né? Que a pessoa está ansiosa constantemente. E ela começa a ter dificuldades até de fazer coisas normais da vida, porque a ansiedade não deixa, né? Então, para cada uma dessas coisas, a abordagem é um pouquinho diferente, às vezes, né? Mas, geralmente, a gente usa técnicas de relaxamento, a gente tenta mudar o foco, né? Do que a pessoa está pensando, porque a ansiedade, a gente, às vezes, está focado, principalmente quando é ansiedade por conta de um evento específico, a gente, às vezes, está focado nos motivos errados, né? Então, a gente tenta, às vezes, mudar o foco do pensamento da pessoa, do que ela vai focar. Em vez de ser naquela coisa que está causando ansiedade, trocar, né, a atenção dela para uma outra coisa. E uma das técnicas também de tentar descobrir essa causa é através disso, de ter músicas de relaxamento mesmo. É um dos caminhos, né? Mas, geralmente, quando você está falando em atendimento, até, a gente costuma primeiro começar no ritmo que a pessoa está, assim, sabe? Se a pessoa está muito ansiosa, está com batimento cardíaco acelerado, a gente primeiro meio que acompanha a pessoa para trazê-la para um outro estado, sabe? A gente falando isso fisiologicamente, né? Mas, no geral, eu acho que ouvir música pode ajudar a controlar um pouco isso, mas aí o tipo de música que você vai ouvir depende muito da pessoa. Porque tem pessoa que se sente mais relaxada ouvindo música clássica, né? Mas isso não é um padrão. Tem gente que se sente mais relaxada ouvindo rock, né? Assim, parece meio controverso, mas tem fatores culturais também que envolvem, além de fatores biológicos. Pensando só em biológico, a gente vai para um ritmo mais lento. Muito obrigado, Aline. Inclusive, só para acrescentar, minha madrasta dá aula para crianças com deficiência, todo tipo de deficiência. Ela tinha um aluno que, quando a crise do autismo dele atacava, ele tinha que ouvir rock pauleira para se acalmar. Então, aí vai depender. Se eu ouvir rock pauleira, a coisa vai ficar pior para mim. Eu também, mas aí é uma coisa de conhecer, cada um se conhecer, né? Muito No terapeuta particular, ele né? ajuda, varia muito. Uma outra pergunta, você falou sobre a partir dos 4 meses, né, que o bebê, 4 meses dentro da barriga, ele começa a reconhecer os sons. E aí chegou uma pergunta sobre os recém-nascidos. Gostaria de saber como os efeitos da música são no processo terapêutico dos recém-nascidos. Uma pergunta que chegou para a gente. A gente ajuda muito na regulação, né, também. Às vezes a criança está meio agitada, a gente ajuda às vezes a acalmar também com a música mais, geralmente com a música mais tranquila, no caso do bebê, né? Mas geralmente também a gente faz aquilo, né? Igual eu falei, não tem no Natal. Às vezes eu usava a harpa, que é um instrumento bem suave, né? Dá para usar um violão também. E aí a gente, por exemplo, via como estava o batimento cardíaco da criança, tocava alguma coisa no batimento cardíaco dela e trazia para o nosso, né? Quando eu estava muito agitada. Mas, além disso, também tem a questões de estímulos, da pessoa tocar um instrumento e a criança procurar, alguma coisa assim. Isso ajuda a criança a se manter mais alerta, né? Ajuda no desenvolvimento dela. Aline, a gente tem a Thalita aqui, da nossa orquestra, que vai fazer a graduação agora, já iniciou a graduação de musicoterapia. E uma das perguntas que chegou para a gente foi sobre a sua formação. Você pode falar um pouco mais para a gente da graduação, do mestrado, doutorado? Sim. Então, eu comecei minha graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Na minha época ainda não tinha aqui na UFRJ, então
apesar de eu ser daqui do Rio também, eu comecei a orar para tentar saber, né, onde eu ia, né? Tinha no Conservatório Brasileiro de Música. Eu até cheguei a estudar lá um semestre, né, porque eu ganhei bolsa, mas por questões financeiras familiares eu não pude continuar estudando aqui no Rio. E aí, como eu não tinha o FRJ, eu comecei a orar. Eu falei, nossa, Deus, não é possível que o Senhor está me dando um sonho de estudar isso, você não vai me dar condições. Aí eu comecei a orar e pesquisar, né, onde tinha e tal. E aí eu descobri que a mais perto que tinha na época era a Federal de Minas Gerais. Aí eu comecei a orar e estudar, né, para passar no vestibular na época. Na época era Enem e tinha parte específica de música também. E aí, graças a Deus, eu passei em 2011, eu ingressei lá. E aí, quando eu estava lá no meio da graduação, né, foi uma experiência muito bacana, porque eu tive que morar na universidade, né? A universidade tinha, graças a Deus, um suporte para isso, eles tinham moradia universitária. Foi uma oportunidade que eu também encontrei uma igreja lá para congregar, tinha os irmãos, a gente tinha estudo bíblico, né, o clubinho, então a gente sempre usou a universidade como instrumento também para falar do Senhor, para manter a nossa fé, né, a gente estava tão longe de casa, e a maioria das pessoas lá, dos estudantes, eram de outros estados, na verdade. E em todas essas coisas, Deus foi me dando oportunidades, né, de estudar, assim, o curso tem áreas, no caso lá no FMG, o curso acontece na escola de música, então a gente tem que estudar teclado e violão, são instrumentos obrigatórios, e aí a gente tem matérias em outros prédios lá, são matérias na psicologia, a gente tem matérias de genética e evolução, né, que a gente estuda anatomia, a gente estuda desenvolvimento humano dos bebês, a gente tem matérias também na área da saúde, então tive que estudar fundamentos de pediatria, de neurologia, de psiquiatria, de geriatria, né, que são com os idosos. Então foi uma formação bem ampla, o curso lá era manhã, tarde e noite. E nesse período que eu fiquei muito lá, eu acabei ganhando uma bolsa na escola de medicina, que era no Instituto de Psiquiatria, para atender crianças com autismo. E aí eu gostei, eu falei, nossa, é uma oportunidade de Deus eu aprender com o professor da escola de medicina e tal. E aí, nessa bolsa que eu ganhei no meu último ano, eu comecei a gostar de pesquisa. A minha intenção era terminar a graduação e voltar para casa, né? Mas eu acho que Deus conduziu para outra coisa, né? E aí comecei a gostar de pesquisa. E aí conversei com o orientador da escola de música. Falei assim, nossa, se eu passar no processo seletivo do mestrado, você me orienta para continuar a pesquisa? A pesquisa que eu comecei na graduação, né? Que foi até meu trabalho de conclusão de curso. Foi avaliação de crianças com autismo. E aí eles falaram assim, se você passar, sim. Então eu comecei a orar a respeito, né? E aí, quando eu estava no último ano, eu fiz o processo seletivo para o mestrado. Graças a Deus, o Senhor me permitiu passar na época em segundo lugar. Eu entendi que era a resposta de Deus para ficar mais um tempo em BH, né? E aí eu fiquei lá estudando, fazendo mestrado. E aí, depois eu voltei para casa no fim do mestrado e eu fiquei pensando, agora eu faço doutorado ou não, né? E aí comecei a orar ao Senhor, que se fosse o propósito do Senhor que eu fizesse doutorado, ok, que eu passasse no processo seletivo, porque eram só 4 vagas no doutorado. Falei, se não for, tudo bem, se eu não vou ficar triste, eu sabia que meu tempo já deu, né? Já tô com saudade de casa e tal. E aí eu comecei a orar a respeito disso, e Deus me permitiu passar em primeiro lugar no doutorado. Eu falei, nossa, é assim, eu quero que eu vá estudar, então e aí agora eu tô aqui em São Pedro e eu vou para lá de vez em quando, toda semana, e é toda semana, né? Agora com a pandemia a gente está no sistema remoto, emergencial, e à distância. Eu acho que foi até uma oportunidade que Deus me deu para não precisar viajar tanto, né? Mas, e assim, as coisas foram acontecendo, eu acho que muito, porque não era uma coisa planejada, né? Acho que eu orei para que Deus me mostrasse o que Ele quisesse e que Ele me conduzisse aonde Ele quisesse me levar, né? Mas eu queria ser a melhor profissional que eu pudesse ser. Foi o que eu falei com o Senhor, para que Ele me ajudasse nisso. Então, eu acho que Deus está me dando a oportunidade de ser melhor, assim, a cada dia. Não melhor que o profissional deu, não sei isso, não. Falo assim, eu preciso ser melhor a cada dia. Eu acho que eu nunca vou parar de estudar, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? A gente nunca vai deixar de aprender. E eu acho que Deus foi me conduzindo para isso. Se Deus quiser, em julho agora eu já formo, termino o doutorado. Aí eu entro naquela questão de novo, vou orar de novo, não sei se eu faço pós-doutorado, assim já deu. Então é isso. Vocês respondi tudo, né? Tantos detalhes. É muito interessante essa relação
do que a gente quer fazer com a multiforma do trabalhar de Deus, né? Deus tem a sua multiforma de trabalhar e trabalha de maneira incrível na vida de cada um e de forma especial. E tem interessante também essa parte de estudar a música, porque eu que sou de Assembleia de Deus desde sempre e era de congregação, tinha muito essa questão da orelhada, né? E a gente ia sobrevivendo na orelhada. E o músico que estuda, ele atua de forma diferente. Ele atua de forma diferente e ele consegue entender o que está fazendo, né? E ele consegue, de forma melhor, exaltar o nome do Senhor. Claro que existe a parte do coração, da intenção, mas há também uma questão de preparação. Você pode falar um pouquinho mais disso, Aline? Claro. Com certeza, né? Eu acho que a gente vê muito isso na Bíblia. A primeira coisa que Deus procura, eu acho que na gente, é verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, né? Então, é a intenção, a primeira coisa, né? Do coração. Mas a gente vê, em toda a Bíblia, a gente vê, por exemplo, lembra quando o Senhor falou da construção do templo, lá no Antigo Testamento, que ele falava assim, chama aquela pessoa porque ela tem habilidade com ouro, ela tem habilidade com aquilo, né? Então, eu creio que o Senhor, ele tem propósito que a gente faça a obra dele da melhor forma possível. Então, ele quer nos dar essa sabedoria. Ele fala assim, sabedoria grita nas praças, né? Quem achará, né? O Senhor dá o conhecimento, o Senhor dá a sabedoria. Então, eu acho que a primeira coisa que Deus nos chamou, ele tem um chamado para cada um de nós. A gente precisa ter, primeiro, no coração o desejo de fazer, né? Porque se a gente usa só técnica, a gente fica igual escriba e fariseu, né? E não é isso que o Senhor quer. Então, a primeira coisa que a gente precisa é saber o que o Senhor quer de mim, né? Tá, o Senhor quer que eu faça isso? Ok. Então, eu vou me preparar para fazer isso da melhor forma que eu puder fazer, porque o Senhor merece melhor, não é? Eu vejo assim, pelo menos. Eu creio que o Senhor, às vezes o melhor para cada um, não quer dizer que a pessoa tem que fazer mestrado, doutorado, às vezes sim, às vezes não. Deus tem um propósito específico para cada um. Mas quer dizer assim, eu tenho aquela música para estudar para aquele dia, vou fazer aquele musical, aquela cantata, então eu vou me dedicar e vou estudar aquilo, porque eu vou fazer o melhor que eu posso fazer naquele momento, né? Acho que é isso que o Senhor, de fato, quer de nós, né? E ele vai conduzir para onde ele quiser, porque o propósito dele para cada um é diferente, né? Por isso que a gente é corpo, não é? Um complementa o outro e isso é muito bonito de se ver, né? Quando a gente vê que a Bíblia fala que assim como os céus são mais altos que a terra, né? Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então a gente tem que buscar do Senhor a direção e tentar fazer o nosso melhor, que ele vai conduzir do melhor jeito. Continuando um pouco nessa questão do aprendizado musical, eu conheço alguns músicos e tenho também as minhas dificuldades, os meus obstáculos para aprender música de fato. Quais são os benefícios da gente estudar música e você tem alguma dica para a gente conseguir vencer esses obstáculos mentais que dificultam aí o aprendizado da música? Porque às vezes eu sinto facilidade em tocar o instrumento, mas na hora da teoria, que eu tenho que ler lá as bolinhas, a coisa agarra. E eu conheço músicos que dizem, Pedro, eu já estudei, eu já comecei a estudar teoria várias e várias vezes, mas não consigo aprender de jeito nenhum. Aline, ajuda a gente. Então, tem vários tipos, né? O pessoal da educação musical aí, que eu não conheço todas as metodologias, mas tem muitas metodologias diferentes de ensinar música. E uma que eu vi que é muito bacana, que eu também tive esse aprendizado pelas bolinhas, né? Eu cheguei tentando ler partitura, graças a Deus eu tinha facilidade, mas uma coisa que eu vi que nas aulas de oficina pedagógica da universidade é que geralmente a gente tem que ensinar música, geralmente quando se tem dificuldade, ou até para criança mesmo, que eles indicam hoje em dia, assim, é lógico que isso vai ter vertentes, porque tem vários tipos de educadores musicais diferentes, né? Mas se pensa em começar pela prática musical, né? Então, nesse contexto, a pessoa começa vivenciando a música e depois ela vai dando nome, igual a criança que aprende a falar primeiro e depois escreve, sabe? Tem técnicas de aprendizado musical que é assim, mas aí tem que ter alguém que conduza, assim, né? Que ajude a conduzir, assim. Tem, por exemplo, métodos Kodali, né? Tem os métodos que fala com número, em vez de usar notas, fica 1, 2, 3, 4, 5. Tem os métodos, o Manosofa, né? Que são com gestos. Então, a pessoa vai, uma posição é o Dó, outra posição é o Ré, outra posição da mão é o Mi.
E aí a pessoa vai criando outras referências que sejam mais práticas para cada um. Porque tem gente que é muito ligada mais a movimento. Então, para essa pessoa, de repente, aprender com essa questão dos gestos, vai ajudar, para depois chegar na partitura, né? Que às vezes nem todo mundo consegue chegar de cara na partitura. No fim, a gente vai ter que chegar, mas tem vários caminhos e processos para isso, né? Aí tem que ver qual seria o mais adequado para cada pessoa, dependendo da habilidade que a pessoa já tem, né? Eu, por exemplo, aprendi muito com essas coisas da notinha, mas eu tinha muita dificuldade quando eu falava, vamos improvisar, porque eu era tão técnica. Os outros falavam, vamos improvisar, Jesus, não sei fazer, eu só sei ler. E aí, depois que eu comecei a vivenciar isso, que eu acho que eu não passei por esse período na infância que a gente vive primeiro a música e depois toca, que é um jeito diferente de ensinar. Eu vejo isso muito lá na universidade, que às vezes as crianças têm 2 anos de aula de música, elas tocam musiquinhas, aí que elas estão aprendendo a ler as notinhas. Mas elas conseguem, eles têm um jeito de conseguir conduzir, né? Depende, como eu falei, do educador musical que você toma como referência. Mas aí quando elas chegam a ler as partituras, elas já tocam tão bem, né? Que já rapidinho já vão para orquestra. Né? Então é um jeito diferente. É escolher o melhor jeito, né? Muito bom mesmo. Foi meio vago, né? Mas assim, porque tem muito jeito. É verdade, a gente falou das multiformas do trabalhar de Deus, dos chamados específicos, e é assim também para o aprendizado, né? Cada um responde de uma forma, mas são muito interessantes essas questões, por exemplo. Eu acho que para mim seria mais fácil do número ou do gesto, eu conseguiria visualizar melhor as notas. É isso aí. Geralmente eles começam com gesto e depois vão com bolinhas coloridas, sabe? Uma para cada nota. É isso. Quando eu olho tudo preto, né? Não dá certo. Você pode falar um pouco de... Não foi uma pergunta que a gente recebeu, mas me veio à mente agora. De múltipla inteligência, inteligência musical. Você pode falar um pouco para a gente? Então, tem um... Eu não lembro se ele é psicólogo, mas tem um cara aí que fala de 7 tipos de inteligência que a pessoa tem, né? Ele fala que tem inteligência por matemática. Segundo ele, todo mundo tem todas as inteligências. O que acontece é que você tem uma em maior proporção que outra. Então, às vezes, por isso que uma pessoa é muito melhor em matemática, outra é muito melhor em botânica, em lidar com planta, e o outro nem sabe qual é a diferença de uma folha para outra. E assim, a gente nasce com habilidades maiores para uma coisa e outra. Que é aquela coisa também do talento, né? Pessoa talentosa para aquela área. Mas tudo é trabalhado, né? A gente encontra o meio que, às vezes, a pessoa que não tem tanta habilidade, por exemplo, a área musical, não vai aprender tão rápido quanto o outro que tem mais habilidade para aquela coisa lá da escrita e tudo. Mas não quer dizer que não vai chegar. Eu tinha um professor de saxofone lá na universidade que ele falava que um bom músico se faz com 90% de trabalho e 10% de talento. Então, eu acho que é meio isso, né? Tem muito trabalho envolvido, né? Uma pessoa vai aprender mais rápido que outra. Mas a vida toda é assim. Mas não quer dizer que a outra não vai aprender. De repente, o método não está sendo tão legal, né? De repente, a outra vai... Igual, tipo, se eu tentar correr, às vezes eu demoro, sei lá, meia hora para correr um caminho, e outra pessoa corre em 10 minutos. Mas eu vou chegar, né? Só verei com a paciência do Senhor, né? Uma hora a gente chega, né? A questão é essa, né? Todo mundo tem todas as habilidades, então a gente tem que tentar encontrar meios para potencializar aquela que a pessoa tem interesse de desenvolver. É isso. Você falou também um pouco sobre a questão da orquestra se ouvir e se respeitar. Eu acho que entra muito nisso, né? Quando a gente toca em orquestra, e eu tive essa experiência aqui com os irmãos da COEA, orquestra e coral, a gente acaba aprendendo a respeitar um ao outro e a ouvir, e você se sente parte daquilo, daquele som, da produção daquele som, e a coisa passa a ser diferente, né? Eu começo a perceber que aqui eu posso abaixar um pouco mais para o irmão ouvir mais aquele outro instrumento, e a música vai se criando. É muito interessante mesmo. Aquele vídeo que você colocou aqui do músico e não músico ouvindo a canção é assim, incrível. Eu gostei muito e às vezes eu me sinto realmente naquela imagem ali, né, tendo quase tudo do meu cérebro ativado. Quando estou ouvindo uma canção,
Mas como é que se dá no processo de criação das canções, dos arranjos? Porque se eu que estou escutando, a minha mente já viaja, o compositor, a mente dele deve ser uma explosão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. É isso aí. Porque, na verdade, o compositor é meio isso, né? Ele ouve a música antes de todo mundo. Então, para ele escrever, ele tem que ter na mente, né? Tive a ideia, vou escrever. É assim, né? Então, é, ele já tem todas essas áreas ativadas. Então, para compor uma música daquelas mais complicadas, a pessoa já tem que ter essas habilidades treinadas, né? Que ela vai proporcionalmente, né? Criando uma música considerando a habilidade que ela já tem, né? É muito difícil você criar uma coisa com uma coisa que você nunca ouviu nada antes. Você tem alguma coisa como referência sempre, né? Seja uma base rítmica, você faz variações, mas aí o seu cérebro meio que ativa isso. Nossa, isso aqui é assim, assim, né? E aí vai, de fato, ativando tudo isso, criando conexões para a nova canção que você está compondo, né? A partir de um caminho que já tinha, então, tipo, até aqui o cérebro já tem, então eu vou criar alguma coisa nova a partir disso. É muito bacana isso. Tem uns arranjos que eu ouço assim, eu penso, meu Deus, como é que o cara pensou nisso? Ele realmente é o que você falou, ouviu antes da música mesmo existir, ou o caso das produções para filmes, né? Que o filme passa na tela sem música e os caras vão compondo, olhando a cena. É uma coisa incrível. É coisa de Deus mesmo, né? Não tem como a gente negar que isso seja maior que nós. Eu quero agradecer a minha oportunidade, quero agradecer novamente, Aline. Assim, aprendi muito hoje, relembrei algumas coisas, mas aprendi demais. E que Deus continue te usando e te abençoando e preparando aí seu caminho para que mais pessoas sejam abençoadas assim como nós fomos hoje. Obrigado, Tiago. Obrigado, Carol. Deus abençoe, meus irmãos. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de vocês, né? Para mim foi um prazer poder compartilhar algumas coisas e a minha esperança é que de fato tenha sido útil para alguma coisa, né? Que Deus abençoe vocês a cada dia mais. E qualquer coisa que tiver meu alcance aí. Maravilha, meus irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem o microfone. Vocês gostariam que a irmã Aline voltasse? O que vocês acharam da palestra, do conteúdo? Abram o microfone de vocês e dê esse feedback, por gentileza. A gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria de ouvi-los. Pô, sim, sim, cara, foi muito bom. Aproveitei bastante aqui. Na próxima estaremos juntos. Amém. Em nome de Jesus. Muito bom, Thiago. Faço votos que volte mais vezes. Glória a Deus. Foi uma muito bênção. bom. Que o Senhor continue abençoando a irmã Aline aí, tá? Que ela venha trazer muitos conhecimentos mais aí para nós, né? Para nos ensinar, né? Deus abençoe nosso maestro aí, a Carol também, né? Por trazer essa bênção aí, né? Para estar fortalecendo. Foi muito bom. Foi muito bom e é muito conhecimento em pouco tempo, mas eu tive uma boa noção daquilo como funciona a nossa cabeça, como tocamos, pensamos, lemos. Então, glória a Deus, continue, que Deus continue te abençoando. Vou incluir seu nome na lista de oração e que possa voltar mais vezes, né? Porque tem caso de depressão, caso de outras doenças mais assim que nós não temos conhecimento, mas mediante essa live agora, nossa, deu para ajudar bastante coisa. O meu moleque, eu tocava sax na barriga da minha esposa, e hoje ele é um ótimo músico, toca melhor que eu agora. Então, muito obrigado, Deus abençoe. É verdade, irmãos, é verdade. Que essa palestra ela produza vida nos irmãos e não sei vocês, mas enquanto ela ministrava, a mente da gente viaja, né? A gente já começa a observar vidas sendo alcançadas, o nosso louvor sendo transformado, as nossas vidas sendo transformadas também. E o meu desejo é que produza bons frutos, né? Teremos outros momentos. De antemão, gostaria de agradecer a cada um dos irmãos. Temos irmãos aqui de outros estados, temos irmãos de outras igrejas, e é uma bênção fazer esse intercâmbio. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. E nos vemos nos próximos eventos, né? Para finalizar, eu gostaria de pedir à pastora Monali
da 4ª Igreja Batista aqui de Macaé, para estar fazendo uma oração final, colocando a vida da Aline nas mãos do Senhor. Aline, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceito o desafio, e foi muito gratificante ver toda essa evolução, né? A última vez que nos vemos foi lá em São Fidélis, eu ainda era solteiro ainda, né? Tinha o cabelo preto ainda, né? Eu tô começando a ficar com cabelo branco. Acho que já faz uns 15 anos. Faz, que teu pai chegou lá, que ensina música para minha filha. Ih, tem muito tempo. Esse quieto. Isso a gente... Inclusive, eu tenho que agradecer ao Thiago, que foi meu segundo professor de saxofone, que me pegou na aula, que eu tinha 6 meses de prática só, eu acho. Tá vendo? Foi, por aí. Deus faz, né? Deus é fiel. Glória a Deus. Irmã Manali, ora pra gente, por favor. Oi, boa noite. Eu estava ouvindo e dando banho em criança. Aí eu saí ali rapidinho. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Aline, Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês, tá? Foi um prazer estar participando desse momento aí com vocês. Abençoador demais. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender mais de Ti. E muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem despertado a Tua igreja, Senhor, para o conhecimento. O conhecimento traz vida, traz transformação. É a única forma, Senhor, de nós nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Não apenas, ó Pai, conhecendo a Tua palavra, mas conhecendo, Senhor, os nossos ministérios que atuamos na Tua casa, Pai. Nesse momento eu te louvo, Pai, pela vida da Aline, que tem que se dedicado, Senhor, a abençoar vidas, abençoar, ó Pai, crianças, e que o Senhor, ó Pai, possa levar ela, ó Pai, a lugares que ela nunca imaginou, ó Pai. Que o Senhor possa levá-las para palestrar, para falar do Teu amor, para ter uma testemunha viva do Teu Evangelho. Cuida, Senhor, da Tua igreja, esse grupo, Pai, que está organizando, Pai, esse momento agora, e traz, Senhor, sobre eles a unção do Senhor. Muito obrigada por cada vida que está aqui participando, e abençoe, Pai, abundantemente a vida dessa igreja, Pai, que tem se levantado, Senhor, com esse propósito, Pai, de trazer conhecimento, Pai, para o Teu povo. Muito obrigada, Deus, por tudo, pelo privilégio, Pai, de sermos Teus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos neste momento. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Aline, uma última pergunta, antes que eu esqueça. Os irmãos eles estão querendo saber se é possível compartilhar os slides da apresentação com eles. Tem essa possibilidade? Me perdoe, porque eu não organizei tão bonitinho. Aí eu acabei botando só o vídeo. Mas tem sim. Eu mando para você. Tá ok. Tá ok. Você faz o repasse, que eu tenho a relação de todos os inscritos. E tem um e-mail deles também, eu faço o envio por e-mail. E aí eles recebem lá e a gente se vê nos demais eventos. As próximas palestras serão dando continuidade a esse assunto e já gostaria de publicamente pedir à irmã Aline que se programe para a gente dar continuidade em outros temas também. Irmãos, obrigado. Se vocês puderem aí abrir a câmera para a gente dar um tchauzinho aqui, para a gente tirar uma foto, para marcar esse evento. Vai ser bênção em nome de Jesus. Um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado. Vamos lá, vamos dando um sorrisinho aí que eu vou tirar a foto em 3, 2, 1. Cadê vocês? Tá aparecendo, hein? Vamos lá. Oi. Olha, Thaís, Tainá, família Silva, Tia Mara, Eduardo. Pode ser Jesus, Carol, Fábio. Vamos lá, vou tirar a foto, hein? Posso? Minha câmera não abre não, tô com defeito na câmera. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Eu sou aqui, tá? Vocês, meus irmãos. Eu tava filmando, na verdade, né? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Deus abençoe. Uma semana abençoada para vocês. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Paz, Senhor. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Aline. Nada, boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Um abraço pro seu esposo aí, tá? Tá, pra família aí também. Muito obrigado. Tchau, Patrícia. Fica na paz.